E aí, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para a gente bater um papo sobre marketing e, de certa forma, poder contribuir com o seu negócio e a gente entender juntamente tudo que está acontecendo, essas modificações, essa mudança mercadológica, o que a gente diz de disrupção digital. Hoje eu vim falar sobre novos canais, que é o que está afetando muitas empresas, muitos negócios. Espera que eu já te explico. Assim como bares e restaurantes precisaram fechar as portas da sua operação física, houve a oportunidade ou a necessidade de abrir uma operação delivery, seja ela através de aplicativo compartilhado, app próprio ou WhatsApp, enfim, existe uma série de formas de se trabalhar no delivery, mas fato é que existiu essa necessidade de ter uma segunda operação, de abrir um canal que muitas vezes ou estava adormecido ou inexistia dentro de um bar e um restaurante. A segunda onda, que foi das lojas físicas que precisaram fechar, foram muito afetadas. E aí o e-commerce foi uma alternativa. A gente viu até grandes shoppings do Brasil que apostaram, não sei se muitas vezes tardia, na operação e-commerce. Um outro exemplo muito bacana também é na prestação de serviços, profissionais liberais, advogados, arquitetos, dando consultoria, fazendo seus atendimentos através de videoconferência. E também a telemedicina, que foi homologada e muitos médicos passaram a fazer atendimento através da teleconferência também. Mas aí meu ponto de atenção vai para a estruturação de todo esse negócio. Porque muitas vezes o que é uma rota de fuga para sobreviver, para poder manter a chama do negócio viva, pode se tornar um prejuízo. É o que eu chamo de segunda onda de crise e prejuízo para esses negócios. Então, por exemplo, para quem tinha um bar, restaurante, está acostumado com o atendimento que a gente fala de balcão, o salão cheio, e aí do dia para a noite viu as portas fechadas e teve que montar uma operação delivery. Tem muitos bares e restaurantes que nunca operaram com delivery. E aí tem que fazer essa virada de chave, seja por telefone, seja por aplicativo. Mas tem alguns caminhos que precisam, alguns protocolos que precisam ser seguidos. Então, os seus produtos para essa operação têm que ser diferenciados. Então, muitas vezes é preciso dar uma enxugada, entender aqueles produtos que têm potencial para um delivery para colocar na operação. Tem que fazer o cálculo das taxas. A gente sabe que tem muitas empresas de aplicativo que, dependendo, ela se torna um sócio da sua operação pela taxa que é cobrada. E aí a contrapartida é que, se você também não está nesses aplicativos, você não consegue ter giro. Mas você precisa ver se sua empresa aguenta, se faz sentido estar dentro desse pool de comercialização. Um outro ponto muito interessante também é a logística que você tem que entender. Até quanto você pode distribuir, no caso de um delivery próprio. Aí, falando das lojas, do varejão mesmo, muitas empresas optaram pelo e-commerce, mas o e-commerce ele tem uma série de particularidades. Tem até um vídeo que eu vou gravar que vai se chamar A Caixa Preta do E-commerce, ou seja, um monte de particularidades que o comerciante precisa saber antes de ir para essa operação. Eu não estou sendo negativista, o que eu quero dizer é o seguinte: eu sou adepto do melhor feito do que perfeito, mas se você conseguir fazer de forma estruturada, com certeza você consegue colher frutos. E quando você faz, estou falando isso por conhecimento de causa, porque aí nessas nossas andanças, e mais ainda agora, nas nossas consultorias aqui dentro da Links, a gente vê muitos casos de restaurante que contabilmente, ali falando da parte financeira, às vezes era melhor ele estar fechado, porque ele fez uma operação sem planejamento, de uma forma equivocada, e acabou tendo mais prejuízo. De e-commerces, lojas que montaram e-commerce sem ter o mínimo de conhecimento, e aí quando foi ver era uma operação totalmente distinta, totalmente diferenciada em relação ao que ela tinha na operação física. E aí tem que ter noção de logística, cálculo de frete, o portfólio tem que estar adequado para aquela situação, enfim, existe uma série de regras que precisam ser respeitadas para quem for montar uma operação de e-commerce. O atendimento via conferência precisa respeitar um mínimo de protocolo. Para quem é da área de medicina, tem uma série de protocolos a serem seguidos. Para quem é um profissional liberal, precisa ter um mínimo de tecnologia. Você não pode fazer um atendimento
super importante com um cliente seu e ter uma conexão que é falha, enfim, não ter o conhecimento técnico da ferramenta que você está utilizando. E tudo isso ainda sem a gente falar dos novos protocolos que surgiram, o novo comportamento do consumidor. Teve um caso muito interessante que eu vi de uma concessionária de carro que estava trazendo como diferencial competitivo a higienização desse veículo. Falando sobre bactérias, como eles tinham um sistema tecnológico moderno para desinfectar esses veículos que são vendidos. Então a gente começa a ver com uma série de protocolos junto com essa demanda para novos canais. E aí, reforçando o que eu falo, precisa ter um ponto de atenção. Obviamente, todo mundo precisa defender o seu negócio. Muitas vezes a gente foi contratado para ver uma operação que tinha que migrar da noite para o dia, mas a gente precisa respeitar o mínimo de planejamento, porque senão é o que eu digo, a gente pode entrar numa segunda onda de crise e prejuízo proveniente de uma ação mal planejada. E aí tem um lado positivo de tudo isso. Se você conseguir estruturar o mínimo essa operação ou contar com uma assessoria, com certeza no pós-pandemia, não pós-crise, no pós-pandemia, você vai colher frutos dessa operação. E a gente já viu casos interessantes também de clientes nossos que implementaram essa operação e já estão vislumbrando que essa operação possa ser um braço do seu negócio. Ou seja, você começa a ter micro negócios dentro do seu próprio negócio. E aí, o divisor de águas, como sempre, batendo martelo, não estou sendo redundante nisso, mas é que de extrema importância e a gente fica muito triste quando a gente vê casos de clientes nossos que implementaram mal uma operação e acabou gerando prejuízo dentro de um negócio que tinha tudo para ser uma coisa positiva, produtiva e lucrativa. Então o ponto de atenção os novos canais são uma alternativa super importante para diversos negócios, principalmente para esses que eu citei, mas é importante que você planeje ou conte com uma assessoria para te auxiliar a entender quais são os caminhos aí, os detalhes dessa implementação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que não é nem tanto uma dica, mas é mais um ponto de atenção para você ter um foco um pouco maior para essa operação que você está implementando. Se tiver dúvidas, no meu Instagram, no meu YouTube, em todos os meus canais de contato, possuem os meus canais para você mandar direct, mandar e-mail, mandar mensagem, e aí de alguma forma eu possa auxiliar e contribuir aí com o êxito do seu negócio. E se precisar de uma assessoria, já sabe, pode contar com os serviços na Links. Um abraço e uma ótima semana para todos vocês.